Se sentar, Pastor Valério. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vossa vida. Você está feliz porque está na casa do Senhor? Que bom. Eu tenho certeza que Deus já ministrou no seu coração, através de tudo que foi cantado, tudo que foi falado, tudo que foi feito aqui nesta noite. E saiba de uma coisa, você não está aqui por acaso. Algo muito especial Deus tem preparado para você nesta noite, e Ele quer manifestar a sua graça e o seu poder hoje à noite na tua vida. Basta que você esteja pronto, esteja disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque o Senhor sempre vai requerer de nós uma posição, uma decisão, uma escolha, uma renúncia, e que hoje você possa assim fazê-lo, se assim o Espírito dirigir a tua vida. Eu quero orar com você nesse instante, e eu convido você a fechar teus olhos, curvar a sua fronte. Nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos reunidos aqui neste lugar, onde a glória do Senhor encheu. Foi nítida a manifestação do Teu Santo Espírito. Nós podemos perceber a atmosfera da presença do Senhor. E agora, Deus, o Teu povo, os Teus filhos, se reúnem em torno da Tua palavra, que é o ponto principal de um culto cristão, aonde a Tua palavra vai ser lida, vai ser explanada, não por sabedoria humana, porque não existe homem capaz que possa fazê-lo com excelência, no sentido de ter todo o entendimento. Quem dirige tudo é o Senhor, é o Teu Espírito. E a minha oração nesta noite, ó Deus, é que o Senhor manifeste o Teu poder em corações que aqui estão, que vidas sejam transformadas, que decisões sejam tomadas, e acima de tudo, que pessoas possam render-se a Jesus Cristo, entregando suas vidas a Cristo. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que nesta noite não sejam palavras de homens, mas a palavra do Senhor. Que a Tua cruz esteja refletida sobre esta igreja, que nós possamos estar sujeitos à voz do Teu Espírito. E aqui nesta noite, Deus, se tem alguém que está preocupado com as responsabilidades do dia de amanhã, que o Senhor ministre nesse coração, pois não sabemos nem se o dia de amanhã chegará. Então, que neste tempo, possamos deixar tudo de lado, tudo por um instante, e ouvir unicamente e exclusivamente a Tua voz, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Eu quero iniciar falando para vocês de uma história que é muito conhecida, e eu já contei várias vezes. Você já ouviu outras vezes, com certeza, de outros pregadores, talvez em até livros, sobre uma pessoa que foi fazer uma escalada. E essa pessoa, ela sai com seus apetrechos de montanhismo, e ela vai para o alto da montanha e começa a fazer a sua escalada. E num determinado momento da sua jornada, da sua caminhada, ele tem alguns problemas e fica preso, pendurado, e não consegue se livrar daquela situação, e o frio, porque normalmente a montanha é um lugar muito frio, e ele não consegue se desvencilhar daquela situação, e a noite vem chegando, e ele pedindo ajuda, pedindo para que aquela coisa se resolvesse, e enfim chega a noite, e o pessoal de busca não pode sair para resgatar
a pessoa em virtude do perigo, a neve e coisas do gênero. E aquele homem pendurado durante a noite, sem poder enxergar nada, nada à sua volta, ele ouve uma voz que diz para ele: corte a corda. E essa voz se repete e fala: corte a corda. E ele vem racionalmente falando: mas se eu cortar a corda, eu vou morrer porque eu vou despencar. E a noite toda passou e aquele homem não cortou a corda. E o grupo de resgate, no dia seguinte, bem cedo, sai em busca deste homem e o encontra esse homem, morto por hipotermia, congelado a 2 metros de altura do chão. Por não confiar na voz, talvez, de Deus, na voz do Senhor, que falava para ele segurar aquilo que estava dando a falsa segurança a ele, ele perdeu a sua vida. Morreu a 2 metros do chão. Isso é uma história. Mas que talvez muitos de nós, hoje à noite, estamos segurando coisas que o Senhor está pedindo para que sejam entregues ao altar dele, e nós estamos insistindo em controlar, em segurar e achando que com isso nós estaremos seguros. Hoje à noite o Senhor vai pedir para você entregar algumas coisas. Eu espero que você esteja disposto a fazer as entregas que Ele lhe pedir. E entregar coisas, renunciar coisas, não é um processo muito fácil, não é tão simples quanto parece. Porque você se expõe, você se fragiliza, mas para que você não morra a 2 metros de altura, você precisa tomar a decisão de entregar. Eu quero ler com você hoje à noite o texto que está em Gênesis capítulo 22. É um texto clássico, um texto que é um dos meus prediletos do Velho Testamento. Vai ser projetado aqui, Gênesis capítulo 22. Nós vamos dar início à leitura no versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos. E esse texto fala de um homem chamado Abraão, que Deus prova este homem. Deus prova este homem. Diz a santa palavra de Deus assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse: Abraão e seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo, ou seja, o punhal, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão,
Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandiosamente ou grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e o Santo Espírito aplique na tua vida. Amados, este homem, se você pegar o livro de Gênesis, começar lá no capítulo, talvez, 17, ou um pouquinho mais atrás ali, se você for alguns outros versículos ali, você vai ver que, primeiramente, o nome dele era Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, o nome da sua esposa era Sarai, que é mudada depois para Sara, e existe uma promessa que está envolto ali, que ele teria um filho. Então nós vamos discorrer nesse assunto hoje à noite, e vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Eu só peço que o teu coração nessa noite possa estar muito atento ao que o Espírito vai te falar. Abraão já era um homem de quase 100 anos, e Sara, sua esposa, tinha 90 anos quando lhes nasceu Isaac. A Bíblia fala disso. Eles eram já pessoas com uma idade bem adiantada, e eles, com essa idade, nasce o filho da promessa. Porque Deus tinha falado: Abraão, eu te darei um filho. Eu te darei um filho. E o Senhor lhes tinha dito que eles seriam os pais de uma grande nação. E para isso você teria que ler os capítulos anteriores, e você vai identificar isso. E o Senhor falou mais ainda, e disse que ninguém conseguiria contar de tão grande que seria. E nós lemos que seria como as estrelas do céu, como a areia da praia, de tão grande que seria a descendência dele. Então Abraão estava feliz e realizado. Enfim, a promessa tinha se cumprido, o filho da promessa tinha nascido, estava crescendo, estava convivendo ali com a família. Ele tinha o filho do seu coração e o amava como a sua alma. E Isaac era o seu maior tesouro. Isaac era o tudo dessa família. E ele fazia muitos planos para o seu herdeiro. E nós fazemos planos, não fazemos? Nós desenhamos, nós imaginamos, e nós tentamos organizar a nossa vida para que lá na frente, enfim, os nossos filhos possam desfrutar e ter algumas coisas e poder, enfim, ter uma vida talvez um pouco mais tranquila do que muitos de nós. E não era diferente da perspectiva desta família aqui. E então ele fazia muitos planos. Porém, quando tudo estava absolutamente tranquilo, estava todo mundo caminhando muito bem, a família estava bem, e as coisas estavam acontecendo, Deus, num determinado momento, fala para Abraão, e fala: Abraão, ei Abraão,
Eu quero Isaac. Eu quero Isaac, Abraão. E Abraão, no texto que nós lemos, se você percebeu atentamente, você vê que Abraão ele não questiona Deus. Ele não começa falando para Deus os porquês disso, o porquê daquilo, o porquê daquele outro. E nós vimos hoje o irmão Rubiran, durante a sua ministração, falando que não porquê, mas para quê, não é isso? E é exatamente essa a ideia. Abraão prontamente ele fala, eis-me aqui. E Abraão não questionou a Deus como qualquer um de nós faria. Ou será que você questionaria a Deus? Algo que Deus te prometeu, que falou, olha, eu vou cumprir isso na tua vida, e de repente ele fala, agora eu vou tirar isso. Será que nós aceitaríamos com naturalidade isso, ou iríamos nos revoltar, iríamos questionar, iríamos nos levantar, iríamos nos irar, seja lá o que for? Mas Abraão creu em Deus, porque Deus havia falado que em Isaque lhe daria uma grande nação e que as suas descendências, as nações da terra seriam abençoadas. Então ele creu que se Isaque morresse, Deus o traria de volta à vida. Quer ver Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11, ali é um texto no Novo Testamento em que nós conhecemos como a galeria da fé. Em Hebreus capítulo 11, no verso 8, diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, o que ele fez? Ele obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olha isso. Ele simplesmente vai sem saber para onde era, e foi. Tamanha dependência e confiança na direção do Senhor. E nós podemos ver ainda no versículo 11, lá diz assim, pela fé também, a mesma Sara, que é a esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Olha essa expressão. Ele ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Ofereceu o seu melhor para o Senhor quando foi solicitado. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos, o quê? O ressuscitar. Ou seja, e daí também em figura, ele o recobrou, pela fé Isaque abençoou a Jacó, Esaú, no tocante às coisas futuras. Você conseguiu perceber a fé deste homem, a confiança extrema, de dizer, olha, eu entrego ao Senhor o que eu tenho. Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que falou. Mesmo que eu tivesse sacrificado, o Senhor ressuscitaria. Que coisa grande de um Deus tão grande. Assim sendo, ele toma o menino. Imagina você com o teu filho. Imagina com alguém que você ama aí. Eu quero levar você para esta cena. Eu quero colocar você dentro dessa cena, dessa situação. Você pega o seu garoto, ou seja lá quem foi, pela mão, e você sai andando e conversando e batendo um papo, e você põe o cutelo na cinta, e você vai e pega a lenha e vai para o Monte Moriá. E você não conta para o teu filho o que você vai fazer lá, imagine o clima. Imagine a atmosfera que está ali. Para entregar seu querido filho, razão de sua vida, a Deus.
Quantas vezes nossos filhos ficam doentinhos, alguma coisa, a gente fala, ô Senhor, eu queria, manda para mim isso aí, mas libera ele, deixa ele tranquilo, eu quero ficar doente. Tira essa febre dele, vem essa febre para mim, Senhor. Ele é tão pequenininho, Senhor, deixa para mim essas coisas. Esse é o nosso amor. Aí o Senhor fala, olha, pega ele e vai lá, que eu quero ele para mim. Porém, quando ele ia imolá-lo, a Bíblia diz que o quê? Apareceu um anjo do Senhor e bradou e falou o quê? Abraão, Abraão, não faz isso não. Não é necessário que faças tal coisa, pois sei que temes a Deus e não negastes teu único filho a mim. E o anjo de Deus preparou um cordeiro para o sacrifício, conforme Gênesis 22, capítulo 22, verso 12, que diz assim, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu único filho. E no verso 14, ele vai dizer, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E o que é interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, que o Senhor estava pedindo a Abraão o filho, a sua maior riqueza, a sua maior preciosidade. Aqui entre nós, você já sentiu, não, porque a nossa questão de emoção é meio complicado, mas você já foi constrangido a dizer assim, ei, eu preciso fazer uma reunião aqui na minha casa, um culto aqui na minha casa. Eu preciso fazer uma célula aqui em casa, mas a minha casa é tão humilde, o que as pessoas vão pensar, eu não posso oferecer nada. Deus não está te pedindo um filho, Ele está te pedindo o quê? Só um cantinho para o povo de Deus se reunir às vezes, para abençoar pessoas, para compartilhar do poder de Deus. Deus trabalha com Abraão e ele provou que Deus era mais importante do que tudo em sua vida. Abraão falou, Senhor, o Senhor é mais importante do que o meu filho. E ele estava disposto a entregar tudo. Perceba que tinha uma disposição da parte de Abraão. Ele estava disposto a se sujeitar, a fazer, a realizar, sem questionar. E isso aqui não tem nada a ver com uma fé, uma coisa irracional. Não, estou falando de confiança absoluta em quem? Em Deus. Porque a nossa fé, ela é racional, ela é inteligente, ela tem um porquê, ela tem um caminho, ela tem toda uma estrutura. E essa atitude desse homem chamado Abraão, não negando o seu filho, resultou em imensuráveis bênçãos para o povo, que se tornou uma grande multidão, e a sua família e tudo. E tanto é que da sua descendência veio quem? O Messias, não é isso? Não é isso que a Bíblia fala? Da sua descendência veio o Messias. Perceba que a atitude de um homem, pela fé, abençoou muitas e muitas e muitas pessoas. Confiança incondicional e irrestrita no Senhor Jesus, no Senhor Deus Todo-Poderoso. E a gente às vezes continua segurando a corda a 2 metros do chão. E Deus está falando de entrega. Entrega. Ei! E a gente insiste em não querer entregar. Abraão foi considerado amigo de Deus. Tanto é que Deus o apresentava dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Se você pegar alguns textos, se você for a exemplo em Mateus 22, 32, eu não separei esse texto, mas está escrito lá, em Êxodo 3 também está escrito, ele diz,
eu sou o Deus de Abraão. Você já imaginou o próprio Deus falar, eu sou o Deus do Marquinhos, eu sou o Deus do Valério, eu sou o teu Deus, e ele citar pelo teu nome, de tamanha comunhão, de tamanha confiança, de tamanha cumplicidade. Eu entrego tudo ao Senhor. E sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso e imagino. Como é difícil entregar o nosso sonho, não é verdade? A nossa vontade. A gente insiste em não querer entregar. Mas se nós pensássemos de como é melhor que Ele cuide de nós, do que nós próprios tomarmos as diretrizes da nossa vida, não hesitaríamos em fazê-lo. É que muitas vezes, amados, e eu me incluo nisso, sem dúvida nenhuma, viu? Não sou diferente do que ninguém, somos todos iguais, queridos. A gente insiste em manter as diretrizes, o controle, e às vezes a gente se estressa, a gente cria, a gente vê que as coisas estão fora do controle, a gente não tem domínio, e aí a gente vê que a gente realmente, vamos deixar Deus cuidar, que é muito melhor, Ele tem maior capacidade do que qualquer um de nós, afinal de contas foi Ele que te criou, foi Ele que me criou, todos os meus dias já estão escritos pelo Senhor, já estão contados todos os meus dias, tamanha soberania desse Deus. Nós cantamos algum tempo atrás um hino que eu amo de paixão, que é muito conhecido. Até o André tocou aqui tocou um pouquinho para nós. Quem de vocês lembra qual era o hino? Alguém lembra que estava aqui na última vez que nós cantamos? Tudo entre. Você sabe cantar esse hino? Sabe cantar ou não? Quem sabe cantar um pedacinho dele? Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Pode cantar sem vergonha, vai lá, nós somos adoradores, vai lá. Luto mais submisso. Tudo entregarei. É isso aí, amados. Por Jesus, nós temos que entregar tudo. Nossos sonhos, nosso trabalho, nossa vida, nossa esperança, a minha casa, porque não é minha, é do Senhor. E às vezes o Senhor fala, Valério, dá para você empurrar um pouquinho o sofá ali, a gente trazer um povo aqui para a gente cantar, para a gente adorar, para a gente dar risada. Não é meu, é do Senhor. Porque tudo é do Senhor. Nem os filhos são nossos, né? Ele confiou, Ele dá e Ele leva quando assim Ele achar. Queridos, fé não é ficção, fé não é entusiasmo, fé não é misticismo, não é poder da mente. Fé é sempre comprovada pela ação. Por isso Deus disse a Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas e vai à terra de Moriá. Perceba que a fé então é sempre comprovada por uma ação. Eu tenho tanta fé no Senhor que eu vou pegar o Isaque e vou levar lá e vou fazer o que Ele está pedindo para mim fazer. Porque eu creio incondicionalmente em Deus. Você está entendendo? Todos nós temos um dia de caminhada a Moriá. Um dia você vai ter que ir passar lá no Monte Moriá. Cedo ou mais tarde você vai ter que ir a Moriá. E você vai ter que chegar lá carregando aquilo que você acha que é teu. E Deus vai falar, eu quero isso. Você sabe o que Deus está requisitando de você hoje à noite? Eu sei que você sabe. Deus está falando no teu coração. E é exatamente isso que Ele está pedindo para que você entregue hoje à noite. Teus medos, teus vícios, tuas fraquezas.
tua falta de perdão, teu apego a dinheiro, seja lá o que for. É isso que você tem que levar lá em Moriá. Deus sabia que Abraão o amava. Deus sabe que você ama ele também. Mas Deus não se satisfaz com verdade só nos lábios. Ezequiel 33:31 nos mostra isso um pouco. Ezequiel 33:31, vamos ver o que diz o texto lá. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentavam diante de ti, como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Olha o que diz Jeremias. Jeremias também nos exemplifica, nos mostra claramente isso. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhes ciladas. Ou seja, Deus não se satisfaz só com verdade dos nossos lábios, Ele quer coisas práticas, demonstrações claras de confiança, de dependência. Salmo 51, verso 6, ali nós temos um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, falando: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É Davi falando. Deus não pede a Abraão uma prova de amor qualquer, uma provinha, Ele não pede algo assim insignificante. Ele está pedindo o filho dele. O filho da promessa. O resultado da esperança paciente, porque ele recebeu essa promessa lá, já estava com a idade, tudo dizia que era impossível, porque uma mulher já estava com a madre cerrada, aquele útero não podia gerar, o homem já com a idade avançada, e enfim, era como é que chama? Pela medicina, era impossível isso. Agora eu lhe pergunto, existe algum impossível para o Senhor? Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Queridos, isso era uma prova extraordinária de amor da parte de Abraão. O outro aspecto a considerar é que o Senhor nos honra quando nos prova. É um privilégio para nós sermos aprovados por Deus. Todos os homens de Deus foram provados, desde Abraão a Jesus Cristo, todos foram provados, sem exceção, ou sem exceções. Deus provou Abraão, e quando Deus lhe pediu a Isaque em sacrifício, ele tomou algumas atitudes importantes. Talvez essas atitudes o façam tomar a decisão correta hoje também. Não é fácil entregar nossos sonhos nas mãos de Deus. Qual é o teu maior sonho? Pensa aí contigo. Você tem que entregar isso nas mãos de Deus e nem sempre vai ser fácil. Mas é isso que Ele quer que você faça nesta noite. Que você entregue. Você está segurando uma corda a 2 metros do chão e você vai morrer segurando essa corda se você não entregar. Mas para que isso aconteça é necessário você entender por que Abraão fez isso. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Vamos lá para o Novo Testamento. Diz assim: meus irmãos, está falando com a igreja. Meus irmãos, tende o quê? Não ouvi, me ajuda aí, vai. Tende. Quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, o quê? Opera a paciência. Ou um sinônimo, perseverança. Que elas são interligadas. Paciência, perseverança. Isaías 48, verso 10. Eu os fiz, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da
a aflição, ou seja, isso que você vive, que nós vivemos, essa fornalha, é ali que o Senhor nos escolhe. É ali. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, um outro texto interessante, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristado por várias tentações. Por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Esse anel que você usa de ouro, essa joia que você usa, para ela ter toda essa beleza, ela foi extraída lá numa montanha, num barro, num lugar, e ela passou pelo fogo, para que ela tenha essa beleza hoje. Para que você ponha no seu dedo, no seu pescoço, na sua orelha, seja lá onde for que você tenha essa joia, e se você tem esse privilégio de ter, para ter essa beleza, mas ela teve que passar pelo fogo, porque o fogo vai purificar, o fogo vai limpar, vai tirar as impurezas. Deus era o suporte vivo e permanente na vida de Abraão. Por isso ele estava disposto a dar tudo por ele. Quando achamos tudo em Deus, podemos abrir mão das coisas visíveis. Lembra daquele jovem rico que a Bíblia fala? Que Deus falou para ele. O que Deus falou para ele? Você lembra? Vende tudo. Ele falou, aí não dá. Aí já não dá. Aí não dá. Ele continuava segurando na corda, não é? Ele continuava segurando na corda. À medida que nós vamos nos tornando mais íntimos de Deus, podemos ver e perceber nos detalhes o cuidado, o zelo, o amor desse Deus grandioso. Deus era a fonte de todas as coisas de Abraão. Salmo 46, verso de 1 a 3, é um outro texto que eu trago a vocês nessa noite, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Portanto, o quê? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, eu ficarei confiante no Senhor. Pode esculhambar tudo à minha volta. Eu tenho que confiar no Senhor. Abraão considerou Deus poderoso, Deus muito poderoso. Hebreus 11:19 diz que Abraão, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque a sua fé estava depositada no Deus da ressurreição. Abraão pôde estender a sua mão para imolar o seu filho. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Abraão firmou a sua esperança somente em Deus. Abraão mostrou que podia confiar em Deus para uma descendência inumerável, não apenas enquanto Isaque estava com saúde e vigor, mas da mesma maneira que se ele fosse sacrificado. Você perceba que independente da condição, da situação, da ocasião, a atitude de confiança, de entrega, de disposição favorável ao Senhor de Abraão é a mesma. Ele não ficava oscilando, ele não ficava. Obviamente, queridos, que nós temos esses homens, Abraão. Eles eram igual a eu e você, gente. O que nós precisamos é realmente pegar essas verdades absolutas da Bíblia e trazer para a nossa vida, e para que elas parem de ser contos históricos para alguns.
essa aqui é a verdade. E é a verdade absoluta. Uma coisa é descansar em Deus quando temos diante dos nossos olhos o meio pelo qual a bênção deve vir. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa é nós dizemos, olha, eu descanso em Deus, enquanto eu tenho sustento, enquanto eu tenho trabalho, enquanto tudo o que eu preciso. Outra coisa é dizer, eu descanso em Deus quando eu não tenho mais nada disso. E eu preciso que os céus se abram, e que os montes se transponham, e que o cego enxergue, e que o aleijado ande, e é isso. Abraão não confiou em partes em Deus e em parte em Isaac. Não, ele confiou inteiramente a Deus. Por isso eu lhe pergunto hoje à noite, você vai continuar segurando essa corda? O que Deus está pedindo para você entregar hoje à noite? O que Deus está te pedindo, você hoje à noite entregue diante de Deus. Não saia daqui hoje à noite sem fazer essa entrega. Eu já estou quase terminando aqui, amados. O sacrifício de Abraão só teve valor porque foi baseado no mandamento de Deus. Não foi um ato gratuito. Ainda que sacrificar um filho pudesse parecer um ato de extraordinária dedicação, Abraão estava obedecendo ao que Deus lhe pedira. Não era um ato motivado pela moda, não era um ato, não foi uma obediência de uma voz profética. Não. Deus pediu e ele obedeceu, sem precipitação. Houve um juiz em Israel chamado Jefté, que num voto precipitado ele ofereceu a Deus em holocausto que quem primeiro saísse ao seu encontro, quando regressasse da batalha para casa, ele ofereceu uma determinada situação. Juízes 11, versículo 29 e versículo 40. Olha o que diz essa palavra. Versículo 40, Júnior, direto. Foi separado? Ele ia oferecer em sacrifício, Júnior, pode deixar. Ele ia oferecer em sacrifício quem chegasse primeiro. Adivinha quem chegou lá primeiro? Se eu não me engano, o texto fala sobre isso também. A filha dele. Que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias. E a filha de Jefté, o Gileadita. Ali já está falando que a filha dele chega primeiro. Então, o texto diz ali que a filha dele saiu ao seu encontro cantando e dançando de alegria, e o coração de Jefté se desmoronou, porque ele fez um voto ao Senhor que ele sabia que ia estar comprometido, porque é a minha filha. Se estivermos fazendo algo para Deus que não esteja baseado em sua palavra, não passa de dedicação aparente e inútil. Este livro, a Santa Palavra de Deus, é a nossa única fonte de regra, fé e prática. É o que ela fala que tem que ser feito. E não o que um homem ou o que alguém diz, eu acho. É o que a Bíblia fala. O sacrifício de Abraão estava dentro dos limites traçados por Deus, e só por isso teve valor na vista de Deus. E eu encerro hoje à noite. Abraão mostrou que estava disposto a perder tudo, menos Deus. Abraão mostrou que amava a Deus mais do que qualquer outra coisa. E isto foi plenamente provado no altar do Monte Moriá, a ponto do próprio Deus dizer, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu
único filho. Eu não sei o que Deus está pedindo para você entregar hoje à noite, mas eu sei que Ele está pedindo, porque senão eu não estaria falando essas coisas aqui hoje à noite. E o que Ele está requerendo da tua vida, você entregue hoje à noite. Não saia daqui hoje à noite sem fazer essa entrega. Seja ela qual for. Eu quero orar por você. Talvez você esteja com o coração apertado pela decisão que você precisa tomar e não tem coragem. Talvez você esteja prestes a trilhar em direção ao Monte Moriá e está cheio de dúvida. Eu vou chegar em Moriá e o que eu vou oferecer de holocausto? E agora? E as dúvidas e os meios? Então eu quero convidar você hoje à noite, que está aqui conosco, a aceitar um único sacrifício que foi feito por você. Jesus Cristo. Uma única oferta que nos aperfeiçoou para sempre. Jesus. Deus te amou de tal maneira que deu Jesus. E talvez Deus está pedindo a você hoje à noite para que você abra a sua casa para a gente poder ministrar essas palavras em corações que precisam. Entrega, renuncia, para de lutar contra Deus. Para de lutar contra Deus. Anda do lado de Deus. A subida até o Monte Moriá é dolorosa. É dolorosa porque os conflitos e as coisas. Mas a vitória vai estar lá em cima, junto com o Senhor. Entrega para o Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento? Nós ouvimos uma breve meditação da palavra de Deus. E eu volto a te dizer. Entregar nem sempre é fácil, meus queridos. Mas você sabe o que o Senhor está pedindo para você entregar hoje à noite. Você vai continuar segurando essa corda? Você não precisa falar para mim o que você tem que entregar, não. Você precisa falar para o Senhor. Mas eu quero lhe ajudar nessa decisão. O Mar Vermelho só abriu a partir de um passo, não é verdade? O Jordão só abriu a partir de um passo. Passos de fé, renúncia, entrega. Fecha teu olho, curva tua cabeça. Fala com teu Deus agora. Entrega a Ele diante, entrega essa tua luta diante do Senhor. Só Ele pode fazer, viu? Só Ele, nem mais ninguém, é só Ele. Mas talvez Ele esteja requerendo algo que você ainda continua segurando. E hoje é o dia de você entregar. Eu vou estar orando. Enquanto eu estiver orando, se você assim sentir o desejo de sair ao seu lugar, vir aqui à frente, com um símbolo de você entregando algo diante de Deus, que você não quer mais ficar segurando, você vai fazer isso. Eu vou estar orando. Você sai do seu lugar, vem à frente enquanto eu estou orando, como um símbolo da tua entrega diante de Deus. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, ela é poderosa. Ela fala aos nossos corações, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. E nesta noite, Deus, através da vida do teu amado Abraão, nós podemos ver, ó Pai, quão difícil foi ele tomar alguma decisão, umas decisões, mas ele incondicionalmente falou: Senhor, eu vou fazer. Ele não ficou se apegando, não. Ele entregou.
E hoje à noite, Deus, eu quero entregar tudo aquilo que tem sido a minha falsa segurança. Eu quero colocar diante do teu altar, ó Deus, a minha vida e a vida desta igreja. Decisões estão sendo tomadas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poder, a glória e a honra é só dele. Pessoas estão entregando coisas diante do Senhor que só elas sabem, ó Deus. Então nós suplicamos nessa noite o teu poder e a tua graça sobre essas vidas, que eles possam ser vitoriosos no nome de Cristo, que a tua bênção seja estendida sobre eles, que lá no Monte Moriá, onde eles estão agora, onde eu estou agora, Senhor, que o Senhor possa prover o milagre para as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu poder, pela tua graça. Em nome de Jesus, amém.